Olá pessoal, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, a galerinha aí do 7º ano. Eu me chamo Pedro Vitor, sou professor de matemática e hoje nós vamos dar continuidade ao que estávamos estudando ontem sobre a ideia de fração, certo? Então, se prepara aí para a aula, já deu tempo de você se acordar aí, tomar o seu café, sentar na mesinha e acompanhar a nossa aula de hoje, certo? Como você sabe, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir a nossa aula pela TV, pelo celular ou pelo computador, certo? Se você está assistindo essa aula aí pelo celular, show de bola, você já tem acesso aí ao nosso aplicativo. Se você ainda não tem o nosso aplicativo, Billy Jean vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer na sua telinha, certo? Então você vai pegar aí o seu celular, abre a sua câmera do seu celular e coloca no QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou seja ele iOS. E aí você vai ser direcionado para a sua loja de aplicativo, faz o download e lá, logo na primeira partezinha, vai pedir o seu login e a sua senha. O seu login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento, tá bom? Então, vem participar aqui com a gente, vem falar com a gente aqui no chat, que a gente fica bastante feliz com cada comentário aqui de vocês, tá bom? Então, recadinhos foram dados, eu vou falar ainda sobre o nosso canal no YouTube, certo? Vamos passar aí por uma revisão do que a gente viu na aula passada, certo? Mas antes de tudo isso, vou passar a palavrinha para a professora Nádia, para ela dar as boas-vindas aqui para vocês. Bom dia, pessoal. E aí? Já estão com o caderninho na mão? Vamos lá? Vamos aprender o que o professor Pedro vai colocar hoje, né? Então, eu disse a vocês, essa aula promete, tá? Eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Vamos lá? Vamos embora. Vamos começar nossa aula de hoje, certo? Antes disso, vamos falar sobre o nosso canal no YouTube. Como vocês sabem, é uma plataforma bastante completa. Eu sempre falo aqui bastante para vocês que se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Lá tem uma playlist do 7º ano, onde você pode acompanhar todas as aulas por ordem cronológica. Também tem a playlist das outras séries, onde você pode olhar para tirar alguma dúvida referente a algum conteúdo que você está sentindo dificuldade. Então você olha lá nas playlists, tem do 6º ano, tem do 5º ano, tem do 4º ano também, certo? Então lá você pode observar aí todas as aulas, assistir a hora que quiser, dar pause, acelerar a voz do professor. Você pode utilizar da ferramenta para o seu aprendizado, certo? Como eu estava falando, na aula passada a gente estava estudando aí sobre fração. Então a gente definiu fração, falamos que da ideia de fração, dela ser a questão da parte em relação ao todo. Mostramos também a ideia lúdica, né, a ideia gráfica, o desenho dessas frações. Quando a gente pega uma figura grande, separa aí em várias partes iguais, certo? Vale salientar isso aí, que cada pedacinho que você coloca lá, que você separa essa figura, tem que ser pedaços iguais. E aí você pinta ou você assinala a parte que você quer representar em forma de fração. Então a gente coloca no numerador, que é o número de cima, que é o número que fica em cima da fração, a parte que ele quer representar, seja ela pintada ou não, ou se está pintada de uma cor específica, e embaixo a gente coloca o total, certo? Então, depois disso, a gente viu aí a ideia das frações próprias e das frações impróprias, certo? Então, a gente viu essa diferença aí da questão do numerador e do denominador. Então, quando o numerador ele for menor que o denominador, a gente tem uma fração própria. Quando isso for ao contrário, a gente tem lá uma fração imprópria. E aí a gente fez o desenho, né, das frações impróprias, que são as frações que o pessoal tem mais dificuldade em relação a desenhar essas frações. E aí também a gente começou bem devagarzinho essa ideia aí das operações com frações, falando da adição aí
quando os denominadores eles são iguais, a gente soma o numerador e repete lá o denominador, certo? Depois disso, a gente viu a diferença entre fração e razão. Então, a gente viu aí que a fração é uma parte em relação ao todo, e a ideia de razão é a relação que você vai fazer entre as duas partes, tá? Então, por exemplo, a gente tem aí uma figura em que a gente dividiu ela em 8 pedaços iguais. Então, eu pintei de branco 3 pedaços e pintei de verde 5 pedaços. Então, quando eu escrevo a razão 3 está para 5, a gente vê aí que eu estou fazendo a relação entre as partes pintadas de branco e as partes pintadas de verde, certo? Então, quando eu falo de fração, eu tinha que pegar aí a parte pintadinha de branca sobre o total de partes, que é igual a 8, tá? Vimos também como é que a gente faz a leitura dessas frações, como é que a gente lê essas frações, certo? Então, a gente viu que quando os denominadores são de 2 até 9, a gente lê esse denominador de uma forma especial. Por exemplo, 2 é meio, 4 é quarto, 8 é oitavo, 9 é nono e assim por diante, certo? Depois a gente viu que quando o denominador for um múltiplo de 10, a gente lê também de uma forma especial. 10 é décimo, 100 é centésimo, 1000 é milésimo e assim por diante. E a partezinha que está no numerador, a gente sempre lê da mesma forma, tá? Então, 3 décimos, 4 quartos ou 4 nonos, tá? 5 milésimos. E quando os denominadores forem números diferentes, né, desses que eu falei, ou seja, entre 2 e 9 ou os múltiplos de 10, a gente fala o número e depois acrescenta a palavra avos. Então, eu vou ter aí 5, 20 avos, 4, 13 avos e assim por diante, certo? Na aula de hoje, a gente vai ver aí algumas relações entre as frações, tá? Por exemplo, observe essas 3 frações que eu coloquei aqui para vocês, ó. A pergunta é, essas 3 frações, elas são frações iguais ou elas são frações diferentes? Vamos ler essas frações? Eu tenho aí 1 meio, depois eu tenho 2 quartos, depois eu tenho 4 oitavos. Então, eu tenho aí 3 frações e quero saber se elas são iguais ou diferentes. Então, o que foi que eu fiz aqui? Peguei essas 3 frações e representei elas na forma de um desenho. Então, vamos lá. Para representar o 4 oitavos, eu peguei um círculo, certo? Dividi esse círculo aí em 8 pedacinhos. E, claro, se eu divido aí em 8 pedacinhos, o total são 8. E aí eu vou pintar apenas 4, que é o que ele quer que eu indique na fração. Então, eu pintei 4 pedaços de um total de 8 pedaços. Está ali representado o desenho. Na imagem do meio, eu quero indicar aí 2 quartos. Então, eu vou pegar aí todo o círculo, vou dividir ele em 4 pedacinhos iguais e vou pintar 2. Está lá representado o 2 quartos. E um meio, eu tenho o círculo, divido ele em 2 pedacinhos iguais e vou pintar um deles. Então, eu vou pintar um num total de 2, certo? Então, está aí representada a fração 1 meio, certo? Tem algumas frações que estão presentes no nosso dia a dia e a gente não tem essa noção. Como, por exemplo, 2 quartos. A gente diz, na sua casa tem quantos quartos? Aí você diz, tem 2 quartos, tem 3 quartos. Então, quando a gente fala dessa questão aí do quarto da sua casa, vem justamente dessa ideia da fração com denominador 4. Isso se dá porque antigamente as casas, elas tinham sempre o mesmo formato e elas eram divididas em 4 partes. E uma dessas partes era o local onde as pessoas se reservavam lá para dormir. Então, chamaram desse pedacinho aí de 1 quarto, certo? Ou seja, um pedaço dentre 4 pedaços, que é o local para você lá dormir, certo? Outra fração que está no nosso dia a dia também, para os católicos, né, é em relação ao terço que você reza, certo? Aquilo ali é um terço justamente da fração, certo?
de uma parte em um total de 3, certo? Então, a gente tem a gente fala as frações, mas às vezes a gente não tem a noção de que está falando aquilo ali sendo uma fração, tá bom? Então, observe aí, eu quero que você olhe agora para as imagens, observe que as imagens são círculos idênticos, e observe que a parte que eu estou pintando desse círculo é sempre a mesma, certo? A região que está sendo pintada é sempre a mesma, então existe uma relação aí entre essas frações, tá bom? Que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Observe esse exemplo aqui, que diz assim, ó, gamers serão mais de 1/3 da população em 2021. Então, esse é um dado aí de 2019 que dizia que em 2021 a galerinha aí que joga, né, os gamers, iriam ser 1/3 da população mundial, tá? Então, como é que a gente representa essa ideia aí dessas representações em relação a essa fração? Então, você pode notar aqui, ó, que eu tenho 1/3. 1/3 de quê? 1/3 da população. Então, eu coloquei aqui essa imagem para indicar aí a população mundial. Então, como é que eu indico essa representação aí? A gente pode representar da ideia lúdica, né, que a gente está fazendo aqui desde a aula passada. Então, eu pego essa população, divido ela em 3 pedacinhos iguais e desses 3 pedacinhos iguais, seja ele assim ou na horizontal, né, 3 pedacinhos iguais, ou seja na vertical, né, 3 pedacinhos iguais, certo? E a gente pega aí um pedacinho desse, ou seja, pega um pedaço, uma parte aí, um quadradinho, em um total de 3. Existem algumas frações que a gente vai calcular que não existe uma lógica por trás disso, é só uma base de estudo, certo? É só um número que dá para a gente ter como ideia, certo? Como assim, Pedro, está falando isso? Vê só, imagina que a gente fala isso não em relação a... Imagina que a gente fala isso não em relação a uma população grande. Imagina que a gente fala aí em relação a uma população pequena. Por exemplo, aqui no estúdio, a gente tem um total aqui de 5 pessoas, certo? Então, se eu digo aqui que 1/3 do pessoal que está aqui no estúdio usa óculos, então, como é que eu vou representar essa ideia de fração de 1/3 em relação a 5 pessoas? Você vai notar que não tem como eu pegar essas 5 pessoas e dividir em 3 partes iguais e pegar apenas uma parte, certo? Ou seja, não tem como a gente dividir 5 pessoas para 3. Vai dar um número decimal. E não existe meia pessoa, não existe 0,5 pessoas. Então, sempre que a gente observa essas questões aí de fração, você observa em relação ao todo e em relação também a uma estimativa, certo? Agora, se a gente fala de altura, por exemplo, a gente consegue aí ver os números decimais, certo? Mas existem algumas coisas que não tem como a gente dividir e encontrar um número decimal para isso, certo? Então, observe essa imagem aqui, ó, que eu mostrei para vocês e já falei, né, que a gente tem aí a mesma região do círculo representado para as 3 frações, certo? Então, se eu parto aqui, ó, da fração 1/2, tá? E multiplico tanto o numerador quanto o denominador por 2, eu tenho que 1 vezes 2 é igual a 2 e tenho que 2 vezes 2 é igual a 4. Então, eu multipliquei aí tanto o numerador quanto o denominador saindo de 1/2 e chegando lá em 2/4, certo? Observa agora que a gente está multiplicando esses valores e quando eu multiplico esses valores, tanto o numerador quanto o denominador por 2, eu encontro os resultados da outra fração lá, que é 2/4, certo? Quando eu fizer aí com o outro exemplo, de 2/4 para 4/8, se dá da mesma forma, tá? Se eu multiplicar aí o 2 vezes 2 vai dar igual a 4, e se eu multipliquei o numerador pelo valor, eu tenho que multiplicar o denominador pelo mesmo valor. Então, multiplicando o 4 por 2, vai dar igual a 8. Então, opa, existe uma relação aí entre essas
3 frações. Se eu for do 1/2 direto para o 4/8, eu também encontro uma relação, certo? Se eu fizer essas multiplicações aí por 4, tá? Eu tenho aqui, ó, 1 vezes 4 é igual a 4 e tenho que 2 vezes 4 é igual a 8. Então, existe uma relação entre essas 3 frações que eu coloquei aqui para vocês e essas relações, certo? Que existem, chamam-se de frações equivalentes, certo? Então, essas frações, elas possuem o mesmo valor. Se você pegar esses valores aí e colocar na calculadora, por exemplo, digitar lá 1 dividido por 2, 2 dividido por 4, 4 dividido por 8, você vai encontrar o mesmo valor para todas elas. Então, quando isso acontece, a gente encontra aí frações que a gente chama de equivalente. E como é que a gente faz para encontrar essas frações equivalentes partindo aí de uma fração? Observa que a gente encontrou uma lógica, né, algébrica para essas frações que estão aqui. Então, você pode notar que o valor que está no numerador, ele é sempre a metade do valor que está no denominador. Então, ó, 1 é a metade de 2, 2 é a metade de 4, 4 é a metade de 8, certo? Então, para qualquer fração que eu escreva com essa relação, eu vou ter frações equivalentes a essa daqui, certo? Então, observa, eu posso dizer que 15 20avos é uma fração equivalente a essas 3 frações que está aqui. Como é que eu faço para observar isso? Eu tenho que ver se 15 ele é a metade de 20. 15 é a metade de 20? Nananina, não. Então, essa fração aqui não é uma fração equivalente a essas 3 que eu citei. Para que essa fração aqui seja uma fração equivalente, o que é que eu preciso fazer? Se embaixo aqui fosse 30, aí o 15 é a metade de 30. Beleza. Ou se em cima no numerador fosse 10, aí o 10 seria a metade de 20, a gente teria aí uma fração equivalente. Observe aqui, ó, 25 50avos é uma fração equivalente a essas frações aqui? Sim. Por quê? Porque o 25 ele é a metade de quanto? De 50, certo? Vou passar a palavrinha agora para a professora Nádia, para ver se ela tem alguma colocação aí para fazer em relação a essa ideia das frações e também das frações equivalentes. Pessoal, como o professor falou, frações equivalentes, elas vão se equivalendo, não é isso? Então, na hora que você vai multiplicando ou dividindo sempre numerador e denominador pelo mesmo número, tá? Você vai encontrando a equivalência dela, tá certo? E aí a conclusão que ele chegou, que o numerador sempre é metade do denominador, né? Então, quando você de cara encontra isso, você já sabe que pode encontrar as equivalentes a ela, certo, Pedro? Bom, vamos lá. Acompanhe esse exemplo aqui, certo? Que eu vou trazer para vocês para a gente encontrar aí uma fração equivalente. A gente tem aqui, ó, uma generalização, certo? Em relação ao encontrar uma fração equivalente. Então, você vai multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor, que aqui eu indiquei pela letrinha N, certo? E a fração que você encontrar será uma fração equivalente, certo? Então, eu tenho que a fração A sobre B é uma fração equivalente a C sobre D, já que eu multipliquei as duas frações pelo mesmo valor, certo? Então, não só na multiplicação, mas também na divisão. Se eu dividir os dois valores lá pelo mesmo valor, certo? O numerador e o denominador pelo mesmo valor, eu encontro aí uma fração também equivalente, certo? Então, observa aí o seguinte, ó. Eu tenho uma fração ali 2/3 e quero encontrar frações equivalentes a essas frações aí, a essa fração aí 2/3. Então, para você encontrar fração equivalente a essas frações, você pode utilizar qualquer artifício, certo? Vamos primeiro fazer o seguinte, eu tenho aí 2/3 e escolher um número aleatório. Você pode escolher o número que você quiser da sua vida. Agora, claro, não vai exagerar não, eu vou escolher 2.550. Você vai perder muito tempo encontrando uma fração equivalente muito grande, certo? Quando não tem necessidade.
Então, eu escolhi aí o valor 6. Então, eu vou multiplicar aí o numerador e o denominador pelo 6. Então, eu vou ter aqui ó, que 2 vezes 6 é igual a 12. E tenho que 3 vezes 6 é igual a 18. Então, 12/18 é uma fração equivalente à fração 2/3, certo? Porque eu multipliquei por 6. Se eu multiplico por 2, eu também encontro uma fração equivalente. Se eu multiplico por 3 também, por 10 também e assim por diante, certo? Vamos partir agora dessa fração aqui, 12/18, e vamos dividir por 3, tanto o numerador quanto o denominador, certo? Então, observe aí, eu tenho que 12 dividido por 3 vai dar igual a 4, e tenho que 18 dividido por 3 vai dar igual a 6. Então, observe aí que eu tenho agora, de azulzinho, eu tenho aí 3 frações. 2/3, 12/18, 4/6. Então, eu tenho aí que essas 3 frações, elas são 3 frações o quê? Equivalentes, certo? Representei aí as 3 frações como frações equivalentes e observe que em um caso eu fiz a multiplicação, no outro caso eu fiz a divisão. Ah, Pedro, eu posso continuar encontrando essas frações equivalentes multiplicando aqui 4/6 por qualquer valor? Pode. Se você pegar o 4/6 aqui e multiplicar por 5, cada númerozinho desse, então eu tenho que 4 vezes 5 é igual a 20 e 6 vezes 5 é igual a 30. Então, 20/30 é uma fração equivalente a essas 3 frações aqui, certo? Então, naquele exemplo que a gente fez anteriormente, a gente viu que o numerador ele era a metade do denominador. Beleza, show de bola. Nesse caso aqui, a relação já é o quê? Diferente. Então, você vai observar que, para cada fração, as frações equivalentes elas vão obedecer um outro tipo de situação, certo? Não pense que para encontrar tem que ser a metade sempre. Não. Para encontrar a fração equivalente, você precisa apenas multiplicar ou dividir, certo? As frações aí pelo mesmo valor, tanto o numerador quanto o denominador, certo? Você lembra que eu acabei de falar aqui, né? Multiplicando por 5, a gente encontrou 20/30. Eu podia encontrar esse valor partindo do 2/3 e multiplicando direto por 10. 2 vezes 10 dá 20, 3 vezes 10 dá 30. Eu encontraria aí outra fração equivalente, certo? Então, lembra da ideia lá dos gamers que eu falei para você, que representa 1/3 da população? Vamos trazer essa ideia, certo? Não para a população mundial, mas vamos trazer para a população de uma determinada sala, certo? Porque aí a gente diminui a população e o entendimento fica mais legal aí para você. Então, ó, a gente viu essa ideia aqui de 1/3, né? De tirar 1/3, certo? Mas vamos fazer essa ideia de fração aí como uma operação, tá? Como um cálculo. Então, observa aqui o seguinte, ó. Vamos, primeiro, eu preciso saber qual é a quantidade dessa população. Não basta dizer que é 1/3 da população mundial. Eu tenho que saber a quantidade, certo? A partir dessa quantidade que ele me deu, eu consigo determinar a quantidade de pessoas que serão gamers, certo? Que é 1/3. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos pegar aí a população de uma sala, certo? Uma sala com 30 pessoas e vamos calcular aí 1/3 dessa quantidade. Então, se a gente fizer isso aqui de forma lúdica, eu pego a sala toda, divido ela em 3 pedacinhos, certo? Então, se eu divido 30 em 3 pedacinhos, cada pedacinho vai ser quanto? 10. E eu vou pegar um pedacinho desse, certo? Que é 10. Então, eu tenho que, dessa sala de 30 estudantes, 10 estudantes vão se tornar gamers, certo? Mas sempre eu vou precisar fazer assim, sempre eu vou precisar fazer o cálculo de uma porcentagem efetuando o desenho. Não, a gente pode utilizar essa fração como uma operação, certo? Como uma operação aí de multiplicação. Então, observa aqui, ó, eu vou calcular 1/3 de 30 estudantes.
Então, você troca esse de aí, essa preposição de, pelo sinalzinho de vezes, certo? Então, quando você efetua essa troca, você tem aí uma multiplicação de 1/3 por 30. E aí você pode fazer essa multiplicação de duas formas. Ou você multiplica, certo? Ou você multiplica aqui o 1 por 3, por 30, desculpa, tá? Multiplica o 1 por 30 e o resultado você divide por 3. Então, 1 vezes 30 é igual a 30. 30 dividido por 3 é igual a 10. Ou você divide o 30 pelo 3, que dá 10, e o resultado você multiplica por 1. 10 vezes 1 também dá igual a 10. Então, é dessa forma que você faz aí para encontrar e para multiplicar aí uma fração por um número, certo? Nas próximas aulas de fração, a gente vai continuar vendo essa ideia de fração aí como uma operação para encontrar determinados valores, certo? A gente vai dar sempre a fração e vamos dar o valor que você também precisa calcular, certo? Por exemplo, quanto é 1/4 de R$1.000? A gente vai fazer essas continhas aqui também, certo? Vou passar para a professora Nádia para dar tchau, tchau aí para vocês. Estamos encerrando a nossa aula de hoje. Qualquer coisa, estamos à disposição, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Estamos aí à disposição de vocês, tá? Entrem aí no chat, interajam, tá bom? E aguardem a próxima aula. Então é isso, pessoal. Um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula.